Boa noite. Está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E o nosso programa de hoje, nós vamos tratar da Lei Geral da Copa e o estado de sítio localizado. Você vai saber mais sobre esse assunto com os nossos convidados. Veja quem são eles. O Dr. Sérgio Batalha, que é conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, e o advogado Hélder Galvão, ele que é secretário-geral da Comissão de Direitos Autorais da OAB aqui do Rio de Janeiro. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, Dr. Adi Damush, sobre o nosso tema de hoje. Acompanhe. A chamada Lei Geral da Copa continua gerando polêmicas. Nós sabemos, a Copa do Mundo é um evento de escala global. Envolve milhões e milhões de recursos materiais, de recursos humanos. É um evento de complexidade impressionante. E, obviamente, a sua organização e os regramentos sobre a sua organização devem obedecer a algumas especificidades, devem ter algumas peculiaridades. Agora, há dispositivos na lei, ou houve tentativas de incluir dispositivos que, em tese, se chocariam com a nossa Constituição. Por exemplo, organização de manifestações à porta dos estádios. Isso vai ser proibido? Isso não se choca com a nossa Constituição? Se um grupo de brasileiros ou estrangeiros, seja lá quem for, resolver fazer uma manifestação contra a organização da Copa do Mundo no Brasil, isso vai ser proibido? Em relação a questões comerciais, nós sabemos que uma determinada marca de cerveja é quem detém um monopólio de consumo no interior dos estádios. Outras empresas poderão fazer propaganda em torno do estádio? Bom, essas e outras questões serão debatidas hoje pelos nossos debatedores. Bem, nós começamos esse programa aqui que está às vésperas, né? Está há pouco tempo já da Copa do Mundo e muitas questões têm sido discutidas, né? A gente até usou a expressão estado de sítio por conta de alguns pontos que a gente vai discutir durante o programa. Mas eu queria saber, em linhas gerais, com o Dr. Hélder, de que nós estamos falando? Que lei é essa? Do que ela vai tratar exatamente? Boa noite, Júnior. Boa noite, Sérgio. No Brasil, em que manifestou seu interesse em participar, em sediar, né, a Copa do Mundo, naturalmente que a FIFA estabelece uma série de encargos, né, para que o país sede atenda uma série de questões, de exigências, no sentido de adequar, né, a sua legislação em torno dos interesses envolvidos no evento. E o caderno de encargos, né, estabelece algumas medidas, principalmente de proteção dos símbolos, né, da Copa do Mundo, da própria expressão Copa do Mundo, do mascote, do desenho da taça da Copa do Mundo, e que são aspectos da propriedade intelectual, né, aspectos da propriedade industrial e dos direitos autorais. Quer dizer, estamos falando em business, né? Com certeza. O grande princípio que estabelece a Lei Geral da Copa, que é uma lei especial, é assegurar, dar garantias, segurança jurídica a esses investimentos. Não há investimento sem garantias. Então, o que os patrocinadores pedem é que a FIFA, na verdade, crie meios de proteger os seus interesses comerciais. Na verdade, até mesmo pela experiência de outras sedes, de outras empresas que tentam, de alguma maneira, se associar ao evento, mas não sendo um parceiro comercial da FIFA. Então, existe uma preocupação em proteger os aspectos da propriedade intelectual de forma a se evitar, por exemplo, o que eles chamam de marketing emboscada por associação, ou marketing emboscada pela intrusão, né, que eles chamam de um intruso, que não é literalmente convidado ao evento. É uma empresa, uma marca, alguém que está tentando, de alguma maneira, um uso vil, parasitário, uso de carona, tomar carona, né, no evento, sem ter sido um parceiro, ter sido injetado recursos financeiros. Então, existe uma preocupação muito grande em proteger esses patrocinadores. Daí, a própria Lei Geral da Copa, né, assim chamada, tem alguns aspectos, alguns capítulos que tratam por menores essa questão da proteção da propriedade intelectual. Pois é, doutor Sérgio Batalha,
Nós não entramos nessa história muito mais afetivamente, muito mais emocionalmente do que tecnicamente, do que juridicamente. Por que eu estou colocando essa questão? Porque, pelo que o Dr. Helder está a nos falar, né, chama atenção para a gente que nós estamos diante de um tema, de um evento que é gerenciado por uma grande instituição de direito privado, que é a FIFA, e que lida com outras instituições também, outras empresas de direito privado. E agora nós estamos tendo que flexibilizar uma lei, uma legislação interna para viabilizar esse negócio. Será que nós entramos nessa história toda mais por paixão? Não, Júnior, eu até acredito que, em geral, a organização de uma Copa do Mundo, para um país como o Brasil, que é um destino turístico preferencial no mundo, ela traz um retorno de imagem interessante associado à questão da nossa paixão futebolística, que é também legítima, né? O que eu acho que você tem razão, uma preocupação interessante que você levantou e muitas pessoas estão levantando, é o seguinte: a FIFA, na verdade, ela tem uma autoimagem muito pretensiosa. Ela se julga uma espécie de ONU, de Organização das Nações Unidas. Mas né? se bobear, ela é até mais poderosa que a ONU. Não, eu diria que ela está mais para a Cosa Nostra do que para a ONU, entendeu? Quer dizer, ou seja, é uma entidade privada com uma organização que já recentemente pipocaram escândalos de corrupção, é uma organização que não há uma ingerência, não há uma transparência, não há uma ingerência pública de governos. Ao contrário, ela exige que os governos não possam interferir nas federações locais. Então a FIFA é uma entidade privada com interesses privados que muitas vezes não são nem legítimos e às vezes nem lícitos, né? Nem confessáveis, né? E ela impõe aos países sede, não só ao Brasil, também justiça seja feita, isso são a todo país sede, ela impõe esse tal caderno de encargos e a aprovação dessa tal lei geral da Copa para proteger as marcas. Existe, evidentemente, uma certa razoabilidade e legitimidade em você proteger algumas marcas e interesses comerciais. Claro, isso no mundo todo, quando se faz um grande evento, é uma preocupação. Agora, há alguns exageros, há algumas, que eu acho que na lei da Copa, algumas coisas abusivas, algumas exigências abusivas da FIFA. Por exemplo, doutor Célio? Olha, essa questão de venda de cerveja, só vender Budweiser, não só dentro do estádio, como no entorno de 2 quilômetros. Essa exigência não só me parece abusiva, como a FIFA já flexibilizou em outros casos. Por exemplo, não sei se todos aqui sabem, na Copa da Alemanha, os alemães bateram pé com a FIFA e a FIFA quebrou um pouco isso. Ela admitiu em algumas sedes a venda de cervejas alemãs junto com a Budweiser, porque o povo alemão não aceitou. A cultura do povo alemão é umbilicalmente ligada à cerveja. Para eles é uma coisa muito séria a cerveja. Eles têm uma lei, não sei se você sabe, regulando a produção de cerveja. É a lei da pureza da Bavária, exatamente, de 1516. Né? Eu sei que você sabe bem disso, você conhece cerveja. Então, o que acontece? Para eles é uma coisa muito séria, uma questão cultural seríssima. Então, o alemão chegou e falou, olha, não dá para você dizer que é só Budweiser aqui. E a FIFA quebrou um pouco isso, admitiu a venda de cerveja alemã. Eu não me lembro agora, não tenho todos os detalhes, mas houve algumas exceções de estádio, venda de cerveja alemã compartilhada com a Budweiser, e fora do estádio também se admitiu venda de cerveja local. Então, eu acho assim, tudo bem que até que se serviço no estádio, o Brasil não é a Alemanha, não tem a mesma ligação com a cerveja que o alemão tem, mas no mínimo essa coisa de proibir venda no entorno do estádio de outras cervejas, eu acho abusivo. Eu acho que aí já começa... E essa questão também das manifestações públicas, ele lembrou, a preocupação comercial não é propriamente uma preocupação política, mas ela começa a mexer com aspectos políticos. Quer dizer, por exemplo, no Brasil nós vemos uma democracia com garantia do direito de livre manifestação. Vamos dizer que um grupo queira se manifestar contra a realização da Copa do Mundo, ou contra a FIFA. Eu acho que ele tem um direito constitucional, uma cláusula pétrea da Constituição, em fazer esse protesto. Entendeu? Não há essa lei geral da Copa. Ela tem, eu não diria que ela é inconstitucional, mas ela tem que ser, na hora da aplicação, ela vai ter que ser mitigada em algumas coisas. Uhum. Bom, doutor Helder, essa lei é uma lei, como a gente diria do ponto de vista do direito constitucional, uma lei temporária? Acabou a Copa, acabou as orientações, as limitações impostas por essa lei?
Sim, inclusive eu estava até lendo, e se eu não me engano, é no 5º dia útil do último evento, do último jogo da final, no 5º dia útil após, né, o encerramento das atividades dos jogos da Copa do Mundo, a lei então é extinta, né? E é uma lei temporária, é uma lei que estabelece sanções civis, é uma lei que estabelece, por exemplo, engraçado, né? Pensão para os atletas campeões mundiais, é uma lei que estabelece também questões de regulando a venda do ingresso para meia entrada, para idoso, né? E também estabelece como é que se dá a transmissão dos jogos. Então, uma lei ampla para regular várias atividades, mas o foco hoje, a grande preocupação, é justamente para evitar o marketing de emboscada e o marketing a associação indevida. Lembrando que a concorrência, ali concorrência saudável, é um princípio constitucional também, da ordem econômica. O que se inibe aqui é a concorrência desleal, é a concorrência nefasta, né? O uso parasitário que eles chamam, de se evitar, como por exemplo na Copa da África, em que a cervejaria contratou 15 lindas loiras holandesas, e todos os jogos da Holanda, essas 15 louras estavam lá no estádio, e os câmeras incautos, né, filmavam elas. Na verdade era uma companhia de cerveja que pagou por elas. Então esse é o tipo de marca de emboscada. Ou como no PAN, né, que tinha uma cooperativa de táxi que parava na porta ali da Vila do PAN e se auto-intitulava a cooperativa do PAN. Isso não tinha nada a ver com jogos pan-americanos. É o típico exemplo do marketing de associação. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já com esse assunto que interessa a todo mundo.